aqui dentro do estádio do Borussia. Nós estamos fazendo um programa especial explicando por que o Maracanã não é um estádio ideal para o Flamengo. E esse estádio aqui é um grande exemplo. Acompanhe aqui na TV Coluna do Flamengo. Fala Flamengada, estamos de volta aqui para a segunda temporada do nosso famoso especial Estádios para o Flamengo. Nessa temporada nós vamos explorar e explicar por que o Maracanã não é a melhor opção para o Flamengo. Nós vamos abordar essa discussão através de dois aspectos. Primeiro, o aspecto financeiro. A questão financeira nós vamos abordar em programas mais adiante, porque nós precisamos saber como será a nova licitação. A viabilidade financeira do projeto, apesar de ser muito difícil, independente da licitação, pode ser impossível ou muito difícil, dependendo das condições que o governo do estado vai colocar nesse novo edital de licitação. Por enquanto, nós vamos focar nos aspectos técnicos, os aspectos que fazem com que o estádio do Maracanã não seja a opção ideal para o Flamengo. Nós vamos começar abordando os aspectos principais e nós vamos usar exemplos internacionais para provar essa nossa teoria, que o Maracanã, infelizmente, não é mais a melhor opção para o Flamengo. Fique aqui com a gente e assista o que a gente tem preparado para você. Eu estou aqui na Yellow Wall, aqui direto do estádio do Borussia. A diferença desse estádio, por exemplo, para o Maracanã são três. A distância da torcida até o gramado, que é muito próxima, a acústica do estádio e a inclinação da arquibancada. Então, galera, o que você está vendo aí é um corte, é uma seção da arquibancada do Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund. Essa linha vermelha que a gente está colocando aí na tela agora refere-se o que seria a arquibancada do Maracanã. A inclinação da arquibancada do Maracanã e a distância da última fileira, a fileira mais afastada do campo, para o campo. Essa primeira seta que a gente está colocando refere-se à distância da linha do campo, a primeira seta, do Borussia Dortmund. Ou seja, o que eu estou mostrando aí é a diferença, a distância entre a primeira fileira da arquibancada e a linha do campo. No estádio do Borussia, as medidas são mínimas. Trata-se de 6 metros. Você está a 6 metros de distância. E essa medida vai ser importante, a gente já fala já. No Maracanã, por outro lado, essa segunda seta refere-se a distâncias de até 26 metros de distância. A diferença é muito grande. A diferença é de mais de 4 vezes, principalmente no lugar onde mais você precisa fazer pressão, que é perto dos gols, tá? Por conta, aí eu estou mostrando nessas outras setas aqui, essas duas setas, a diferença de inclinação, você vê quão mais distante o torcedor das últimas fileiras do Maracanã está do gramado. Por que essa distância é importante? Porque esses 6 metros ou 10 metros ou 20 metros ou 26 metros faz a diferença. Por um fenômeno acústico chamado decodificação de som específico. O que é isso? Quando o estádio não está naquele frenesi, ou seja, todo mundo gritando ao mesmo tempo, aí não se escuta nada mesmo, mas quando o estádio está numa participação normal e o jogador se aproxima da linha lateral, tá? Com uma distância inferior a 8 metros, é possível se identificar, se decodificar sons específicos, ou seja, um torcedor gritando para você. Qualquer coisa, incentivo, né, vamos lá, ou xingando, ofendendo, botando pressão no adversário. Com distâncias superiores a 10 metros, numa situação normal, num estádio normal de acústica regular, você já não consegue mais identificar esse som. Esse som fica abafado, mistura-se com o resto do eco e você não consegue identificar o som. Essa distância, portanto, sendo bastante pequena, de 6 metros, aumenta ainda mais a pressão sobre o jogador adversário. Isso, no Maracanã, praticamente não existe, principalmente na linha de fundo, onde o time vai estar atacando ou defendendo. Ou seja, aonde requer mais pressão, o Maracanã não tem. Zero. Não existe, tá? A segunda questão é a questão da inclinação, como vocês viram aí do desenho do estádio do Borussia Dortmund.
Isso também, a inclinação, a altura do estádio e a distância do gramado proporcionam ou não um outro fenômeno, que é um fenômeno muito importante. É o alívio ao estresse visual. Se você tem paredes praticamente verticais, estádios com inclinações absurdas do lado do gramado, você faz com que o jogador não tenha nenhum ponto de alívio de estresse visual. E é justamente isso que você quer num jogador adversário jogando no seu campo. Você quer que esse jogador sinta a pressão, não tenha para onde olhar, apenas para o alto. O Maracanã, a distância do Maracanã e a inclinação e a imponência da cobertura faz com que esse alívio visual seja bastante tranquilo, não seja um estádio que tenha essa pressão visual, não há proximidade e não há verticalidade, razão pela qual esses dois fatores são minimizados no Maracanã. O terceiro fator que é preponderante para um caldeirão é a questão acústica, tá? O estádio do Borussia Dortmund, como eu mostrei, como eu falei, como você pode ver aí nas imagens, é completamente fechado nas partes superiores e o desenho da cobertura foi totalmente estudado para que o som reflita e vá direto para o gramado. Isso vai completamente contra ao desenho do Maracanã. No Maracanã, a cobertura de lona, de teflon, foi desenhado para absorver o som, ou seja, não refletir o som para o gramado. Soma-se a isso o anel superior aberto, que faz com que parte do som também escape. Ou seja, o Maracanã foi desenhado segundo esses dois livros que vocês estão vendo aqui do lado, os guias de estádios da Copa do Mundo da FIFA. Nesses guias, a FIFA, claro, com toda razão, viabiliza a questão do conforto para os usuários, mas não da pressão no adversário. A pressão do adversário é um quesito muito mais importante para estádios para estádios de clubes, não para estádios municipais, desculpem, tá? Para estádios privados, onde é importantíssimo que o fator casa seja relevante para o time da casa. Esses três fatores são os fatores principais, mas não são únicos com relação à questão do Maracanã. Outro fator importante que você vai ver é esse aqui que vocês vão ver nesse outro estádio. Fala galera da coluna do Flamengo, nós estamos aqui em Bordeaux, em frente ao Matmut Athletic Stadium. Nós vamos comentar alguns aspectos muito importantes desse estádio, que foi recentemente construído para a Eurocopa em 2016. Então fique ligado e acompanhe aqui com a gente. Então galera, a coisa mais importante a respeito desse estádio, o Matmut Athletic Stadium aqui em Bordeaux, na França, é o acesso. A entrada principal do estádio, como vocês podem ver, é toda uma grande escadaria. Tem as bilheterias, as pessoas acessam o estádio, vão diretamente para essa área de circulação em toda a periferia do estádio que leva para dentro da arquibancada. É um estádio bastante simples, apesar de bastante elegante também. É um estádio de circulação bastante simples e é um grande exemplo no que se refere a acesso ao estádio. Tá? É um estádio para 41 mil pessoas aqui em Bordeaux, na França. Então, galera, é isso. O Matmut Athletic Stadium é um grande exemplo de simplicidade no acesso e na circulação. Esses dois fatores são muito importantes por si só, mas quando eles são combinados com um estádio que tem a capacidade de ser dividido em setores, ou seja, que pode ter áreas isoladas em jogos de menos apelos populares, faz com que essa combinação seja fundamental para a redução do custo operacional de um estádio. Simplicidade de acesso, simplicidade de circulação e setorização são coisas que o Maracanã não tem. A circulação é complicada, o acesso não é muito bem definido e o estádio tem dificuldade de se setorizar. Então você pode separar um anel, mas quando tem torcida adversária, você perde um número imenso de lugares. Chegamos até a perder 15 mil assentos para isolarmos torcida adversária. Isso não faz o menor sentido, isso é uma perda imensa de dinheiro. Quando temos jogos de menor apelo no Maracanã, apesar de podermos isolar o anel inferior, a redução do custo operacional de pessoal é muito pequeno, é quase insignificante. Por quê? Porque os acessos à circulação são os mesmos. Há uma dificuldade de se isolar espaços do estádio, tá?
Resumindo, moçada, o Maracanã tem diversos fatores. Eu citei os três principais, mas há outros que também são tão importantes quanto. Como eu disse, a questão da setorização. Há estádios grandes no mundo que têm uma capacidade de setorização melhor, uma circulação melhor do que o Maracanã, como, por exemplo, o Estádio da Luz, em Lisboa, o estádio do Benfica. Isola-se o anel superior e tem uma redução inacreditável do número de pessoas envolvidas na organização do jogo. É um exemplo fundamental para ser olhado. O estádio para o Flamengo tem que ser um estádio simples, por exemplo, tanto quanto é o estádio do Real Betis, em Sevilha. É um estádio super simples, que foi construído em etapas, e é um estádio que serve como uma referência importante para o Flamengo no que se refere à simplicidade. Também na cidade de Sevilha é um outro exemplo interessante, que é o estádio do próprio Sevilha, né? O que é de interessante nesse estádio é a proximidade com a área comercial. Há uma área de serviço comercial do lado do estádio, que pode ser inclusive isolada, é separada apenas por uma pequena rua interna, que coloca à disposição dos torcedores, dos usuários, uma série de serviços, como restaurante, bares e etc. E que vive por si só, que não precisa dos jogos para que sobreviva. É uma área que pode trazer renda para o estádio e que serve também de suporte aos torcedores nos dias de jogos. Outra coisa importante que o Maracanã não tem, como eu disse, a questão da verticalidade, a pressão e a questão da pressão da torcida. Há exemplos aí no mundo inteiro. A verticalidade das arquibancadas é uma coisa que você pode ver, por exemplo, em La Bombonera. Você também pode ver no estádio do Valência. É uma coisa inacreditável quão inclinada as arquibancadas são. Outra questão da verticalidade, um outro exemplo bastante interessante, é, por exemplo, o que a Juventus de Turim fez no seu estádio novo. No estádio novo da Juventus de Turim, há uma inclinação muito grande no anel inferior, colocando uma pressão imensa nos jogadores. É diferente, por exemplo, dos estádios que são verticais também, mas são mais antigos. Por exemplo, se você pegar o Camp Nou, os anéis superiores do Camp Nou, o estádio do Barcelona, são super verticais, mas o anel inferior, o anel mais próximo ao campo, não é tão vertical, é mais horizontal para permitir que os anéis superiores consigam ver a lateral do campo. Tanto o Camp Nou como, por exemplo, o Santiago Bernabéu também tem a mesma característica. O anel inferior é pouco vertical. Já o estádio da Juventus, não. O primeiro anel é extremamente vertical. O que eu quero dizer com esse vídeo é que a gente pode, como flamenguistas, eu particularmente, que cresci muito próximo ao Maracanã e visitava o Maracanã toda semana para assistir qualquer jogo, nós como flamenguistas temos uma afinidade com o Maracanã que vai ser difícil de apagar. É uma coisa que está com a gente, faz parte da nossa história. Todos os grandes títulos que o Flamengo conquistou ou foram no Maracanã ou passaram pelo Maracanã, fizeram parte da história desse estádio. Mas acontece que depois das reformas e a direção que o Maracanã tomou, o afastou do povo. Não é mais um estádio popular, não é mais um estádio que reflete as características da torcida do Flamengo. Muito pelo contrário, é um estádio que foi desenhado simplesmente para o espetáculo, simplesmente para o conforto e não para apoiar um time de futebol, não para dar vantagem ao time da casa. É claro, qualquer pessoa tem o direito de ter opinião e dizer que prefere que o Flamengo se mantenha no Maracanã. Mas o que foi apresentado nesse vídeo hoje são todas questões técnicas e são fatos com os quais não se pode lutar, não se pode negar. Negar a esses fatos é simplesmente ignorar uma questão importante. O estádio de futebol tem que ajudar o time da casa, tem que ser fundamental. E essa ajuda vem através da combinação do esforço do torcedor e do desenho do estádio. O desenho do estádio, infelizmente, o Maracanã não tem mais. Infelizmente não tem mais. Para encerrar, é o que eu costumo dizer, disse aqui na TV Coluna do Flamengo algumas vezes, e digo aos meus alunos que hoje estudam estádios de futebol. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e estou liderando uma pesquisa internacional a respeito de estádios de futebol. E o que eu digo aos meus alunos quando eu falo do Maracanã e quando falo da possibilidade do Flamengo um dia ter um estádio é o seguinte: todo jogador tem o sonho de jogar no Maracanã. Por outro lado, todo jogador deveria ter
pesadelo em jogar no estádio do Flamengo. O estádio do Flamengo tem que ser um caldeirão e o Maracanã, infelizmente, não é mais. Muito obrigado por ter assistido. Fique ligado, teremos mais episódios aqui para falar sobre estádio de futebol. Essa aqui é a segunda temporada dos especiais Estádio de Futebol aqui da Coluna do Flamengo. Antes de sair, deixe seu like, deixe seu comentário, faremos o possível para responder o maior número de comentários possível. E se ligue no canal, tem novidade todos os dias aqui na TV Coluna do Flamengo. Meu nome é Fabrício Kika, muito obrigado pela sua atenção e participação. Nos vemos já já.